Estamos ao vivo mais uma vez. Boa noite para vocês. O tesão acabou. E agora o que eu faço? A live de hoje vai tratar desse tema. E esse tema está exatamente refletindo uma necessidade que eu tenho sentindo das pessoas me procurando, me questionando, trazendo suas questões, seus problemas. Então, antes da gente começar essa live, deixa eu me apresentar para você que está chegando aqui agora e não me conhece. Então, eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano, analista corporal e eu tenho cursos na área de psicossomática e da sistêmica. A ideia hoje aqui é bater um papo sobre esse assunto, quando o tesão vai embora, ou pela porta ou pela janela. Antes de fazer isso daí, deixa eu fixar o tema aqui, que é o tempo do pessoal chegando, e a gente vai... Agora eu já estou aprendendo isso daqui, já estou sabendo. Olha, o pessoal já está chegando na área aí. O João Batista, fala João, beleza. Deixa eu fixar esse comentário. Comentário fixado. Tá tudo certo. O pessoal está chegando, muito bem-vindos. Então vamos começar um papo aqui. O que acontece? Para você que está chegando aqui agora, vou te pedir um favor. Pega esse aviãozinho aqui, encaminha ele pro pessoal que você acha que pode se interessar, dá uma curtida. E aí é o seguinte, para quem é essa live hoje aqui? A gente tem que começar a pensar nisso daí. Para quem é essa live aqui? Essa live aqui eu vou fazer focado em dois tipos de pessoa, tá bom? A pessoa que perdeu o tesão, ok? Ela deseja terminar o relacionamento, mas não sabe como. E aí passou por aqui e falou, de repente, Kleber tem alguma coisa para me contar. Primeiro ponto. E essa live também é para aquela pessoa que perdeu o tesão, mas ela quer encontrar um caminho. Ela não quer terminar o relacionamento. Ela está buscando alguma coisa que possa fazer, sei lá, que ela chama acender de novo, aquele vínculo, aquele link, não sei. Então essa live basicamente é para vocês dois. E aí eu já queria alinhar de cara um ponto importantíssimo que a gente vai ter nesse bate-papo aqui. O papo aqui é adulto com adulto. Então, se você vir para cá com reclamações, ponderações, que acha que vai ser acolhido num choro infantil, não é aqui a ideia. A ideia é a gente ter um papo reto aqui, de adulto para adulto, em busca de soluções para ver o que é possível fazer. Então, para esse primeiro grupo que chegou aqui agora e que está com essa ideia assim, pô, Kleber, eu quero terminar. Já tô mais afim. Deu. Tesão acabou. Eu olho para a pessoa, olho para ele e não sinto vontade de nada, cara. Para mim já deu. Tô de saco cheio. Quero terminar esse relacionamento. Para essa pessoa, eu vou dar a seguinte solução. Como é que um adulto termina uma relação? Independente do tempo que for, dos filhos que tem, do patrimônio que construiu, independente de tudo. Como é que um adulto chega pro outro e fala, deu, não quero mais. É simples assim. Ou você pega o seu WhatsApp, ou você escreve um bilhete, um post-it, ou você chama a pessoa para conversar, ou você manda uma mensagem e diz assim, meu bem, eu acho que o que eu sentia por você acabou e eu quero seguir a vida. Não sei como é que você se sente em relação a isso. Que tal a gente conversar um pouco? E a ideia é essa. Porque adulto conversa. Senão, vai começar aquela história. Ah, não posso terminar porque ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado, ele vai ficar incomodado, desapontado, vai ser um problema. E nessa história, o que acontece de verdade é que você está se prendendo ao pessoal chegando aí também, o Pinheiros, Registro da Rê, Laís, bem-vindos. O pessoal vai chegando, o pessoal vai se mantendo em historinhas, explicações justificativas para se manter. Quando o certo é você chamar a pessoa para conversar. Adulto conversa com adulto e resolve o problema. Criança é que fica atrás de medos, receios e tudo mais. Agora, se você é do tipo que, não, eu perdi o tesão, mas eu quero tentar ver o que dá pra gente fazer. O que eu vou te sugerir?
Pega aquele mesmo vídeo, live, texto que eu te falei antes e faz a mesma coisa. Meu querido, precisamos conversar. Eu sinto que o nosso relacionamento não está funcionando mais, eu lamento muito por isso, quero seguir em frente. Podemos conversar um pouco sobre isso? E como adultos, sentar e conversar. Sabe por quê? Porque a primeira coisa quando você for fazer esse tipo de texto, quando você for refletir sobre essa ação, é para você que quer continuar. Por que você não quer terminar o relacionamento? O tesão acabou, foi tudo embora, ou de repente grande parte, mas você quer continuar. Quais os motivos que te prendem em ficar neste relacionamento? Tem os motivos certos e tem os motivos errados. O motivo errado foi aquilo que eu falei antes. Ele vai ficar triste, vai ficar desapontado, vou ficar sozinha, sou muito velha, tem patrimônio para dividir, vai dar problema, não sei. Tudo isso são motivos errados. O motivo certo é você olhar e falar, cara, a gente construiu uma vida juntos, nós temos um caminho, e eu vejo uma forma da gente voltar a ter aquela admiração e aquele caminhar que vai dar sentido para a vida e vai fazer a gente se aproximar de novo. O motivo certo é você estar ficando num relacionamento para resgatar um novo e não para ficar por ficar com medos, com receios. Porque esse tipo de medo e receio, ele é coisa de criança. São sentimentos de pessoas que não estão a fim de se lançar para a vida e se prendem em desculpas, se prendem em traições, se prendem em jogos que não são jogos saudáveis. A gente tem que entender um ponto muito importante. Na nossa caminhada para a vida, a gente tem uma alegoria que eu uso aqui, que a minha mulher usa e tudo mais, que fala o seguinte: quando estamos caminhando para a vida, nós temos que caminhar com a perna direita e com a perna esquerda. E é importante a gente destacar o seguinte: a perna esquerda, ela vai envolver a sexualidade, que quer dizer mais que o sexo. Ela tem o sexo dentro dela, mas não exclusivamente o sexo. Ela tem aquilo que eu chamo de o tesão de vida. É a vontade de caminhar, é a vontade de prosperar, é a vontade de correr atrás e de viver. Da mesma forma que eu tenho uma perna que me faz caminhar no pilar da sexualidade, eu tenho outra perna que me faz caminhar na questão da prosperidade. E a prosperidade, nesse caso, não é exclusivamente dinheiro. Tem dinheiro também? Tem. Sabe por quê? Porque não adianta ter aquela história de que, eu sou pobre, mas sou feliz. Entendeu? Eu não estou fazendo aqui uma apologia dizendo que todo mundo tem que ser rico. Mas também não estou defendendo nenhuma apologia que todo mundo tem que ser pobre. Ser pobre é uma consequência de dinâmicas que são desenvolvidas e que te prendem nesse tipo de situação. Então, um adulto saudável, ele precisa ter sexualidade na sua vida e ele precisa ter prosperidade. Então, ele tem que estar conquistando coisas, construindo coisas que fazem a base dele caminhar. Essas duas pernas caminhando, elas apoiam um corpo e uma mente são. Quando o tesão vai embora, a gente tem que entender o seguinte: ele foi embora porque essas pernas pararam de caminhar. Porque se a gente ficar preso, eu vou falar um pouquinho mais na frente, só na história do mito do amor romântico, aí, meu amigo, não tem relacionamento que resista. Porque o mito romântico é uma coisa temporária. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu quero falar um pouco para vocês antes da importância da perna esquerda e da perna direita. Então, se as suas pernas pararam de caminhar, existe um motivo para isso. Aliás, existem vários motivos para as suas pernas pararem de caminhar. Então, o que acontece? Um dos motivos para o tesão ir embora, e aí a sua perna da sexualidade parar de caminhar, pode ser o seguinte: a relação entre os pares, ela, como a Agatha colocou, o próprio nome diz, é mito, né? O motivo para uma das pernas separadas de caminhar pode ser simplesmente o seguinte: a relação, ela não está mais ocorrendo entre dois adultos, mas a relação pode estar ocorrendo entre um adulto e uma criança, ou entre duas crianças. Ou você pode ter se tornado nessa história a mãe do seu par,
E aí você é aquele meu queridinho, que você vai lá, ele bagunça a casa, chega lá jogando tudo pelo chão, você sai arrumando, como se fosse a sua função. Ele vai lá, toma banho e larga a toalha no chão, você vai lá e recolhe. Reclama, mas recolhe, como toda mãe faz quando o filho faz isso daí. Você não pega essa toalha, tem que aprender a mexer com isso daí, por que você não faz isso? E fica ralhando com a criança para ver se ela entende que aquilo ali não é certo. Ou então você vai lá e pega e prepara a comidinha do seu par e prepara o prato lindinho e põe para ele, quase dá na boca. Se deixar, você dá na boca. Se só não dá na boca, você tem um mínimo senso de que aquilo ali não está certo. Quando você está assim, como é que pode ter tesão numa dinâmica dessa? Sendo que uma das pessoas está sendo infantilizada. Da mesma forma, se você se coloca como a criancinha do relacionamento. A criancinha do relacionamento é aquela que faz birra. É aquela pessoa que chega e, em vez de querer conversar, quer impor as coisas. Faz cena. Então, na hora de conversar, não tem conversa. Tem o que eu falo e o que você ouve. Tem que se você não fizer do jeito que eu quero, eu faço um escândalo e aí você tem que se dobrar a mim. Tem a questão de as pessoas estarem fazendo dinâmicas em que você não procura ali um par, você procura ali um pai ou uma mãe. E aí, se você está procurando um pai ou uma mãe, como vai ter tesão nessa história? Como é que tem tesão se a relação está infantilizada e uma das pessoas do relacionamento está numa posição que não é a posição natural? Porque sexualidade, e eu estou falando sim de sexo agora, não só de tesão de vida, ela não pode ocorrer entre criança e adulto. Isso é uma coisa que é reservada para o mundo adulto. E por isso que nós passamos por aquela questão da adolescência, em que o sexo, os jovens amadurecem, e o sexo surge como uma forma de cessionar, que sexo também significa cessionar. É você romper aquele vínculo do mundo infantil e partir para o mundo adulto. Se você, na sua dinâmica do relacionamento, você resolveu se colocar numa dinâmica infantil, você resgatou a sua criança. E criança não pensa em sexo. Criança não pensa nisso. Tá bom? Criança pensa em brincar, criança pensa em fazer birra, criança pensa em fazer cena. Então, se a sua relação está desbalanceada e um de vocês está infantilizado, como é que vai ter tesão aí? Como é que as coisas vão acontecer? Não é possível. É simples assim. Aí você reclama que o tesão foi embora. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: você está na posição de pai ou mãe ou está na posição de filho nesse relacionamento? Tá bom? Então, primeiro ponto de reflexão. Tem um terceiro ponto aqui. Uma situação é: você está como pai e mãe e outra pessoa como filho. Você está como filho e outra pessoa está como pai ou mãe. E a terceira situação: os dois estão como crianças. Os dois estão infantilizados. Eles não caminham em busca de prosperidade, sexualidade e prosperidade pela vida. Eles vivem juntos para viver brincando de casinha. E aí, as dinâmicas lá dentro são somente dinâmicas infantis. São dinâmicas aonde um fica implicando com o outro, fica fazendo gracinhas, jogos totalmente infantis, dinâmicas. Porque a gente tem que entender o seguinte: todo casal tem a sua intimidade. Existem aqueles jogos do casal, chama de um apelido, brinca de um jeito X, faz determinada gracinha, faz a coisa acontecer. Isso daí não tem problema, gente. Isso daí faz parte da dinâmica do casal. É a intimidade do casal. E intimidade gera cumplicidade, e cumplicidade traz sexualidade. Agora, se nessa dinâmica é só brincadeira, é só jogo infantilizado, é só um tratando o outro como criancinha, brincadeirinhas, os inhos começam a aparecer, aí a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: e aí? Como vai ter tesão e, por tabela, sexualidade em relacionamentos infantilizados? Não tem como, gente. É simples assim, é impossível. Não dá para a coisa acontecer. E aí fica um e o outro reclamando porque não sente mais tesão. Porque na primeira fase, quando estava um apaixonado pelo outro, por mais que a pessoa podia ter uma dinâmica infantilizada, naquela hora, a paixão, ela conseguia
suplantar isso daí e colocar a parte mais animal e adulta para funcionar. Só que aí as dinâmicas vão... o apaixonar-se vai acabando, vai ficando o que a pessoa é de fato, e entram as dinâmicas infantis. E aquelas brincadeirinhas que tinham entre o casal começam a ser brincadeiras que ficam constantes e matam a sexualidade. E aí a pessoa vem dizer que o tesão acabou e não entende por quê, sendo que os jogos são infantis. Bom, eu tô vendo que chegou uma galera legal aí, deixa eu dar um aí, ó. Tem muito. O Instagram, ele faz uma sopa de letrinha, então tem um pessoal que eu não consigo, mas bem-vindos aí. Vou pedir uma gentileza para vocês. Vocês estão chegando agora, pega o aviãozinho, encaminha o pessoal, dá um like aí, porque isso daí mostra pra máquina do Instagram que essa live tem conteúdo, que o conteúdo é legal, e que aí o Instagram entende e mostra pra mais gente e a gente espalha esse tipo de conteúdo. Então, dá uma força pra gente, por favor, tá bom? Outra coisa que é importante e que mata o tesão dentro de um relacionamento. Você, na sua dinâmica com seu par, você está levando para dentro de casa a sua parte boa ou a sua parte ruim? Por que eu pergunto isso? Deixa eu tomar uma água aqui. Existem dinâmicas de casal em que os dois se envolvem e aí um ou os dois, vou usar o exemplo com um só. Um vai para o trabalho, e lá no trabalho é uma pessoa acolhedora, animada, alto astral, super divertida, conversa com todo mundo, interage e tudo mais. E chega em casa, ela é uma pessoa chata, sisuda, que reclama de tudo. Sabe por quê? Porque a gente tem um pote todo dia para gastar, tá bom? Quem me acompanha sabe há algum tempo. A gente tem cinco partes nossas que precisam ser alimentadas. E se você pega essas partes, você alimenta só elas, ou gasta todas as fichas de um lado, sobra pouco para dar em casa. Então, se você está partindo para o mundo, para levar a sua parte boa, o que sobra para você deixar dentro de casa? O que te sobra para você apresentar para o seu par? É só reclamação? E aí, como é que vai ter tesão se isso acontece? Como é que vai acontecer tesão numa dinâmica em que uma pessoa fica só reclamando, fica só enchendo o saco? E aí você tem que começar a se questionar sobre isso também. Qual é a parcela que eu estou levando para o relacionamento? Que a gente vai entender que relacionamento é 50% de cada um. Nem mais nem menos, gente. 50% de cada um. Se uma das partes não dá o seu 50%, o relacionamento não caminha. O relacionamento é feito de uma parte que dá o seu 100%, que o seu 100% são 50% aqui. Outra parte que dá o seu 100%, que são 50%. Os dois somam e formam um casal que se liga. E esse casal, ao se ligar, eles têm a vontade de viver, porque a vida está puxando vocês para frente. Numa dinâmica saudável, o adulto se relaciona com o adulto interno, e aqueles pais interiorizados, eles olham para frente e buscam a vida. E ao buscar a vida, tesão é vida, gente. Só que se você está preso numa situação em que está infantilizado, você não está caminhando para a vida. E aí começam essas coisas. E sabe por que acontece? Muitas pessoas se prendem naquelas dinâmicas do famoso mito do amor romântico. E aí o mito do amor romântico é o seguinte. Ele é uma construção que acontece há pouco tempo na nossa sociedade, se colocar assim, no máximo tem 500 anos. Começou na Idade Média e veio até agora. Mas o mito do amor romântico, ele está presente em tudo. Nos filmes da Disney, nos programas, do jeito que você chega e fala meu príncipe, minha princesa, meu querido, minha querida. Essas dinâmicas, a dinâmica do mito do amor romântico, ela vai estar dentro de tudo. Quando você vai fantasiar o seu filho de príncipe, chama ela de princesa, tudo isso diz o quê? Que existe uma história de amor romântico. E a história do amor romântico, ela prega que um par vai encontrar o outro e que aquilo ali é maravilhoso, que as pessoas vão se unir e que aquilo ali vai ser eterno, que aquela chama vai durar para sempre, que as coisas vão acontecer e que nenhum problema vai acontecer e que o dia a dia não vai acontecer e que tem que todo mundo ter tesão por todo mundo, os dois, cada um tem que ter tesão um pelo outro a todo momento, independente do que for, porque o amor, basta o amor, é só o amor, é só o amor. E gente, na verdade, e na nossa vida diária, não é assim que funciona. A gente tem que entender que a questão do apaixonar-se, ela é a questão de um movimento narcísico. Me explica melhor, Cléber, como é que é um movimento narcísico.
O que acontece é o seguinte, as pessoas se apaixonam quando elas veem no outro aquilo que elas não podem ver em si mesmas por N motivos da história de vida delas e que está escondido. Então, como isso está interditado nelas, elas projetam isso em outras pessoas e se apaixonam. E aí vão com aquela energia. Só que o apaixonar-se, isso aí não dura, desculpa, a vida toda. Tem uma hora que a paixão acaba. E se tem uma hora que a paixão acaba, o amor que está baseado somente na paixão e vincula o tesão somente na paixão, vai acabar. Sabe por quê? Porque você para de ver a pessoa como ela é em termos de conteúdo projetado seu, e você vê a pessoa como ela é de fato. E é aí que vem o pulo do gato e vem o desafio de como manter um relacionamento. Porque é muito fácil você ter tesão quando você está num movimento narcísico, em que você está apaixonado por coisas que você vê em você refletido em outra pessoa e que acha aquilo maravilhoso e você nunca teve contato. Você sente uma vontade de viver, um tesão de vida. E o tesão de vida leva a tesão à sexualidade. Agora, quando você para de ver o seu par como espelho seu e começa a ver o seu par como ele é de fato, aí começa o desafio do relacionamento. Porque não é mais aquele amor vinculado ao mito do amor romântico. Se vocês não trabalharam isso durante o processo em que estão apaixonados, não plantaram as sementes que vão criar aquelas raízes, fizeram as fundações para algo mais, com o fim da paixão, acaba o tesão. Agora, se vocês construíram coisas em que vocês entendem que estão caminhando para a vida com a perna esquerda e com a perna direita em direção do algo mais, aí o tesão fica. O tesão, ele renova. E é claro que tem os problemas do dia a dia, tem as coisas que fazem a libido oscilar, tá tudo certo. Mas se você e eles estão olhando para um lugar só, você sabe que aquilo é temporário. E se vocês não estão levando uma relação infantilizada, uma relação em que você trata seu par como criança ou ele te trata como uma criança, você sabe que depois da tempestade vem a bonança, que aquilo vai passar. Agora, se você fica preso somente no mito do amor romântico, que ele tem que adivinhar o que eu penso, que ele tem que entender o que eu estou falando, que eu fecho a cara ele tem que entender que eu estou insatisfeito, você não está num jogo adulto. E eu falei no início da live que o papo aqui é adulto com adulto. Você está num jogo infantil. Você está quem quer que o outro adivinhe os pensamentos, que vive nesse mundo da fantasia, em que lê a mente dos outros, que as outras pessoas vão entender o que eles falam, que se acha o centro do universo, é criança, gente. E criança não tem sexualidade. Se criança não tem sexualidade, criança não tem tesão. É simples assim. Então vocês têm que entender e têm que colocar na cabeça de vocês que ao desenvolver dinâmicas baseadas em infantilidades ou vinculadas a uma ideação do mito do amor romântico, que a mídia bombardeia a gente, que o cara é o príncipe encantado, que ele não tem problema, que ele é o cara que vai acordar lindo e maravilhoso, que ele não tem mau humor, que ele não tem problema, não vai funcionar. Idem você, que acha que a sua mulher vai acordar linda e deslumbrante, tá bom? Como nos filmes, que eles colocam isso daí, e que a coisa não vai acontecer, porque relacionamento é trabalhado no dia a dia. Relacionamento envolve conversa, relacionamento envolve troca. Relacionamento entre dois adultos é uma coisa que tem que ser trabalhada. E os dois sabem o desafio, principalmente se nenhum dos dois tem mais a ilusão de que o relacionamento é causado pelaquela paixão em que 1 mais 1 é igual a 1, é a alma gêmea, é aquela coisa maravilhosa, é o que eu queria, e aí com isso todo dia eu vou acordar morrendo de tesão e ardendo e vou ter uma transa maravilhosa. Não. Porque depois vem os filhos, tem os problemas, tem as dificuldades do dia a dia. E se não souber separar essas coisas, aí a criança não sabe administrar essas histórias. Porque criança não foi feita para cuidar disso. E aí criança começa a entrar num esquema onde acha que o problema é dos outros. Não, ele é um saco, perdi o tesão porque ele é um saco e tudo mais. Quando de verdade você tem que estar olhando qual é a sua parcela dos 50% do relacionamento que você está contribuindo para matar o tesão do seu relacionamento. Qual é essa parcela que você está fazendo? Ah, não, eu me visto cheio de tesão e tudo mais, e ele é que não me procura. Será que é isso mesmo? Será que a coisa está acontecendo assim? Ou será que você está numa visão infantilizada em que achando que você é a princesa encantada ou o príncipe encantado e que a outra pessoa é o sapo ou a sapa que tem que se dignar a estar com o privilégio de ter você do seu lado? Porque isso não é uma construção de relacionamento. Isso daí é uma criança fantasiando como é que tem que ser.
O que é importante vocês terem em mente? Isso aqui eu queria que vocês guardassem. Se tivesse uma coisa fundamental que eu pediria para vocês guardarem dessa live, a despeito de tudo isso que eu falei até agora, vocês têm que entender o seguinte. Como é que vocês vão ter tesão se vocês associam tesão a DR? A famosa discutir a relação. Queria fazer uma pergunta para vocês. Onde, na face da Terra, está escrito que consegue existir tesão com discussão? Discutir, desde quando discutir é o melhor caminho para se resolver algum problema? Onde é que criaram essa história? Porque não é assim que funciona, gente. Discutir envolve desgaste. E se tem desgaste, aquela libido, aquele tesão que você podia investir para uma cama, para uma transa gostosa e tudo mais, você gasta toda aquela libido discutindo. E é porque, deixa eu explicar um negócio para vocês. A quantidade de energia que nós temos na nossa vida, ela é um quanto fixo. E a gente gasta como quiser. Você acorda todo dia com 100% de life, vamos colocar assim. E durante o dia você vai gastando o seu life. Se você está gastando o seu life no dia a dia todo, sendo só solícito com todo mundo longe de você, sendo solícito no trabalho, e quando você chega em casa, aquele life já gastou um tanto. Aí você chega em casa, tem que cuidar de filho, você chega em casa, tem que cuidar de outras coisas, tem que fazer um monte de coisa em casa, aí o life fica assim. Aí sobra isso daqui para você investir no tesão. Como é que tem tesão em relacionamento assim, gente? Como é que a coisa vai funcionar? Tem que entender que aquele tanto de life tem que estar ali, aquilo ali é retroalimentado. E se você coloca uma discussão no meio, só sobrou isso aqui de life. Você ainda vai gastar energia discutindo. Não vai ter. Então, como colocou aí a Larissa, DR tira tesão. É o que eu já falei em outra live, ela guardou. Gente, guardem isso na cabeça. Tirem a discussão do caminho. Em vez de DR, troquem por CR. Conversar sobre a relação. Isso é o que importa. Conversar envolve dois adultos querendo conversar. Porque quando a história é DR, se parte do pressuposto que um tem razão e que o outro está com problema. Aí você está numa posição de adulto chamando o outro de criança. Vem cá, filhinho, deixa eu te explicar. Eu sei o que é certo e você não sabe o que é certo. É o famoso triângulo dramático, em que uma pessoa está como vítima, a outra está como acusador. Só falta o salvador. E o salvador normalmente, às vezes, acontece que vira um terceiro aí fora. Então, vocês têm que entender que não existe tesão com reclamação. Reclamação tira tesão. Sabe o que dá tesão? Admiração. Admiração traz tesão. Guardem isso. Reclamação tira tesão. Admiração traz tesão. Então, em vez de olhar para aquela pessoa e olhar só os pontos ruins que ele tem que começar a olhar o que ele tem de bom, o que ela tem de bom para você. É muito fácil a gente se colocar numa posição de vítima, em que eu sou o pobre coitado, que a pessoa fica lá me lascando a vida, e aí você para de admirar. Mas de repente você está com um par assim, fantástico ao seu lado, que nos momentos que você teve problemas, ele estava lá. No momento que você teve uma crise financeira, ele estava lá. No momento em que você teve um problema de saúde, ele estava lá, ou ela estava lá. No momento em que você perdeu um ente querido, essa pessoa te amparou e te deu colo, te deu condições. E aí você não olha para essa pessoa com essa admiração, mas somente com crítica. E em vez de chamá-lo para conversar como adulto, com a conversa com adulto, como eu falei no início da live, fica naquele joguinho. Ah, não, é porque ele é muito chato, é porque ele não cuida disso, é porque ela não faz isso, e aí a coisa não anda, gente. É simples assim. A gente se prende em jogos que a gente tira o tesão do relacionamento quando a gente começa a infantilizar a relação ou quando a gente começa a se colocar numa posição de que é vítima, acusador ou salvador. Esse casamento só funciona por causa de mim. Só eu, se não fosse por mim, esse casamento tinha acabado. Você automaticamente está se colocando como salvador. Se você é salvadora, o outro é o vilão ou o outro é o pobre coitado. Então isso não é 50% com 50%. É uma pessoa em cima e outra pessoa embaixo. Não tem tesão aí. Simples assim. Não existe tesão aí. Então vocês têm que começar a entender os motivos que colocam vocês nessas dinâmicas. E vou dar um spoiler para vocês. A grande maioria das vezes você vai ter que parar e olhar para o seu passado. Não é parar de caminhar. Quem me conhece aqui sabe, você não pode parar de caminhar para a vida e olhar para trás. É parar e olhar para o seu passado. E entender a sua história de vida. Porque você chegou até hoje através de uma construção.
E muitas vezes você vai ter que olhar para a sua primeira infância, porque é de lá que vem a grande maioria dos nossos problemas. É de lá que vem as coisas que nós trazemos para os relacionamentos e que contaminam a relação. Porque normalmente nós trazemos essa criança mal resolvida, e ao trazer essa criança mal resolvida para dentro de um relacionamento, você vai entrar em jogos infantis. É simples assim. Ó, um monte de gente chegando aí, Larissa, Shirley, Dani, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Então, gente, guardem na cabeça. Não dá para vocês manterem tesão se estão presos em jogos infantis no relacionamento de vocês. Não dá para vocês manterem tesão se vocês estão presos no triângulo dramático, em que um é vítima, acusador ou salvador. Aí o outro está desembelado. Relacionamento é construção, relacionamento é você saber que nem sempre a coisa vai caminhar naquele mito do amor romântico. Porque eu vou te dizer um negócio para você, o mito do amor romântico ele vai embora com, sei lá, sendo muito sortuda a pessoa, 2 anos de relacionamento, o príncipe vira sapo e a princesa vira sapa. É assim que funciona. E aí o que você construiu nesse meio do caminho para tirar essa questão do mito do amor romântico e o que são as fundações que vocês plantaram? Se vocês consumiram tudo isso daí só no sexo do mito do amor romântico e não construiu mais nada, quando acabar o mito do amor romântico, o sexo vai junto e o tesão vai pela janela, do mesmo jeito. Mas se você olhar um para o outro como adulto e entenderem que vocês têm que ter sexualidade e prosperidade juntos como pilares individuais e pilares do relacionamento, aí vocês começam a entender que a troca do casal, a interação do casal é um cuidar um do outro a todo dia. É investir um no outro a todo dia. E aí vem uma pergunta que é fundamental para você começar a entender isso daí, que é você se perguntar: por qual motivo você se casou? Por qual motivo você se envolveu com aquela pessoa? Por qual motivo você está num relacionamento? Pode ser casado, pode ser amigado, pode ser do jeito que for. Por que você está com aquela pessoa do seu lado? O motivo certo para você estar com uma pessoa se chama construir uma família. Construir uma família. Tem que ter filho? Filho é desejável, mas não precisa ter filho não. Precisa ter filhos no sentido de realizações. Lembra da perna da prosperidade? Tem que ter realizações. Filho seria interessante, mas não é obrigatório. E tem que ter sexualidade nesse relacionamento. Tesão de vida, a coisa caminhar. Só que as pessoas se envolvem em relacionamentos, a maioria das vezes, não pelos motivos certos, mas sim pelos motivos errados. E quais são os motivos errados, Kleber? Se envolveu porque tinha que sair da casa da mãe e do pai porque lá era o inferno, tá bom? Tinha que casar porque estava ganhando dinheiro e estava tendo que sustentar um irmão. Tinha que sustentar um irmão lá. Então, a forma de a solução foi casar para não ter que bancar o irmão que ela não gostava, não queria, não estava afim. E ela nem tinha essa obrigação. Mas colocaram essa obrigação para dentro dela. Se casou porque aquela pessoa era carinhosa como mamãe era com ela. E aí ele não casou com o par, casou com a mãe. Ou casou com um pai. E aí, gente, a pergunta é, se você se casou para suprir suas carências infantis, que são carências emocionais infantis, onde vai ter tesão nesse relacionamento? Como o tesão vai sobreviver dentro disso daí? Como vai ter alguma coisa? Principalmente depois que aquela parte da paixão foi embora, que dura pouquinho. E aí, como vocês vão construir? Se você está num relacionamento e está caminhando, e você também não tem projetos individuais, como é que você vai ter tesão em querer viver? O que te impulsiona para a vida? Vamos pensar aqui. O que nos impulsiona? Você está vivendo no piloto automático? Ou você sabe o que você quer nos próximo ano, nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos? Só para fazer um raciocínio curto. Sabe por que acontece? A gente tem tesão de vida e a gente quer viver e quer construir um relacionamento com o par quando a gente sabe o que quer da vida. Você sabe o que quer, o seu par sabe o que quer, e os dois juntos sabem o que desejam desse relacionamento para atingir os seus objetivos individuais e o objetivo como casal. Se está vivendo no piloto automático só para viver curtindo o mito do amor romântico, deixa eu te contar um negócio. Quando o mito do amor romântico acabar, o tesão vai acabar também. Ele vai sair pela janela. Entendeu? E aí a pergunta que eu faço para você, que está assistindo essa live aqui, é o seguinte: quando foi a última vez que você sentou junto com seu par para decidir algo do relacionamento de vocês?
Quando é que vocês sentaram? E aí é uma coisa muito importante. Não é sentar para impor um no outro o que vai ser. Não, para o nosso relacionamento dar certo, a gente precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, você tem que ser mais flexível, você tem que relaxar mais, você não pode ser tão chato, e ele o outro, não, você é muito grita, briga, enche meu saco, né? Assim, já caímos de novo no DR. Não constrói nada isso, gente. Quando você começa a pensar, a entender que não é na construção de sentar os dois juntos para conversar, não é imposição, mas é conversa. Como vocês veem o relacionamento de vocês ano que vem? Ah, tem pandemia, não sei como é que tá. Assuma o dia de hoje. Temos uma pandemia, as coisas estão acontecendo. Esse é o fato que vocês têm. Como vocês vão trabalhar isso? Sabe por quê? Porque a cumplicidade gera compromisso, gera vontade de viver. E quando você volta a caminhar com a perna direita e com a perna esquerda, começa a construir coisas, ao construir coisas e começar a realizar coisas, naturalmente vai vir aquele tesão de vida. Se vem aquele tesão de vida, naturalmente vem a sexualidade. Agora, se vocês estão presos em dinâmicas infantis, aonde vocês não estão caminhando, estão tropeçando de um lado ou tropeçando de outro, e achando que com isso vocês estão caminhando, sem ter um planejamento de vida, sem olhar para o horizonte e se verem juntos, simplesmente curtindo o momento, o tesão vai embora uma hora. Sabe por quê? Porque ele vai acabar junto com a paixão. Aí vai ficar aquele piloto automático. Eu tenho de ficar. Eu tenho de ficar. Entendeu? E é claro também que nessas dinâmicas de relacionamento que eu tô falando, a gente tem que entender que a cumplicidade traz parceria e traz a empatia. Porque o que acontece muitas vezes que eu ouço reclamações de clientes que me procuram? Mulheres que fazem dupla jornada de trabalho. Trabalham durante o dia todo, fazem 1 milhão de coisas, né? E ainda chega em casa, tem que cuidar do adulto, dos filhos e tudo mais, porque o bam chegou do trabalho mais cedo, e aí tirou a roupa, deitou do lado ali, ficou deitado na cama, foi jogar um jogo no videogame, foi ler um livro, os meninos estão fazendo qualquer coisa ali que você nem sabe bem o que é, a casa tá um caos, a pia tá cheia de louça, e aí o bonitão quer que ela chegue à noite, arrume tudo aquilo ali, ache lindo e maravilhoso, e ainda queira dar para ele. E aí, como é que funciona isso? Como é que a coisa vai acontecer assim? Né? Se o potinho, aquele 100% de live que eu falei para você, você foi parte que contribuiu para fazer o life dela, fica ao mínimo. E aí a vida, o lifezinho que ela tem no dia, no final, sobrou ali no finalzinho, é isso daqui. E você acha que ela fez a obrigação. E ela ainda tem que te dar. Tem uma coisa errada aí, né? Tem uma coisa muito errada, né? Porque parceiro conversa. Parceiro entende, cheguei, e existe uma construção aí que infelizmente a gente tem que mudar, em que o homem acha que basta ele trabalhar e tá tudo feito, que a mulher tem que cuidar do lar. Não é assim que funciona. Se você quer uma mulher que cuida do lar, então eu vou te dizer um negócio, vai ganhar dinheiro suficiente para você, como homem, bancar um lar em que tem uma mulher que cuide dos filhos e tudo mais, e que produza o tanto que ela quer, e que esteja linda e cheirosa para te receber no final do dia. Se não, meu amigo, não tem tesão, é parceria. Sabe por quê? Porque o espaço público e privado, eles agora acabaram com essa história. Antigamente o espaço público era do homem, o espaço privado era da mulher, os dois se encontravam. Agora, homem e mulher têm que ir para a luta. Homem e mulher têm que trabalhar juntos. Homem e mulher têm que correr atrás de sustentar um lar, que filho é caro pra cacete pra manter. E aí fica o homem achando que basta trabalhar durante o dia, que o resto fica com a mulher. Não, ela vai chegar, tem a secretária. Que bom. Que bom que vocês colocaram um outro elemento. Mas aí, cuide da pessoa que você tem do lado. Isso vale ao contrário também. Pode ter mulher que chega em casa, por quê? Porque estão em relações infantilizadas. Em relações onde chega é o filhinho que deita lá, vai fazer as coisas, e mamãe ou papai tem que fazer outra coisa. E aí eu volto para o início da live. Como vai ter tesão e sexualidade no relacionamento se um está no papel de filho e outro no papel de pai? Onde tem sexualidade, relacionamento e tesão, um relacionamento infantilizado? Como que isso funciona? Então, não adianta ficar nessa história. Põe um para fazer dupla jornada e aí o outro é o rei ou a rainha do lar que chega em casa e acabou. A pessoa sai para fazer compras, se desdobra em 10, sai do trabalho, mas chega em casa, ainda tem que descarregar o carro inteiro de coisas, ele ou ela, tanto faz, e a outra lá, ou o outro tá lá, lindo, maravilhoso, como se nada aconteceu, sem nem se perguntar, meu bem, quer uma ajuda?
No mínimo, a empatia. No mínimo, a consideração. Aí você quer que a pessoa que esteja do lado lá, o homem, ou se for um homem, que o dito cujo dele levante à noite, ou ela, que ela fique desejosa de tesão, sendo que o relacionamento está desbalanceado e fica um lá agindo como se fosse o pai ou a mãe e uma criança, não vai ter tesão aí, gente. Não vai ter. Na hora que acabar a paixão, acabar o fogo, aquele negócio da projeção, acabou o relacionamento. Só que aí, nesse meio do caminho, como você não sabia disso, você constituiu patrimônio, você constituiu filho, você casou e tudo mais. E aí? E aí? O que você faz com isso? Tá bom? Então vocês têm que começar a questionar os motivos que te prendem nos relacionamentos. Tá bom? Sabe por quê? Porque senão não adianta. E aí eu volto numa questão que eu trouxe antes para vocês, que é o seguinte. Deixa eu até olhar aqui como é que tá meus pontos aqui. Pronto. Gente, dentro da ideia dos projetos de vida, daquilo que se constrói, daquilo que o par quer para si, e os dois juntos vão atrás, caminhando com prosperidade e sexualidade, eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão vendo a live aqui agora. Você sonha? Você tem ambições? Quais são os projetos individuais? E quais são os projetos do casal? Quais são os desejos de vocês como casal? Ah, não, Kleber, isso eu não me preocupo. Casal, a gente está vivendo junto, vai fazendo as coisas. Deixa eu te falar, se você não estiver caminhando junto com a pessoa e olhando um para o outro e admirando, porque se vocês traçam uma meta juntos, estão caminhando, você olha para o par que está do lado e fala, a gente está junto. Vai tropeçar, vai cair, mas a gente está junto. Como adultos. Dois adultos olhando para frente, a sexualidade continua e o tesão fica. Agora, se fica um achando que faz mais que o outro, já era. Porque eu vou te contar o seguinte, gente, sonho é o combustível da vida. Sonho é aquilo que dá tesão. Sonho é o que te impulsiona. A gente tem uma vida nos puxando para frente, falando assim, vem, aqui tem dinheiro, prosperidade, saúde, alegria, prazer. Mas aí as pessoas param de caminhar, ficam olhando uma para a outra e discutindo, ou olhando para trás para apontar, porque eu não ando por causa de papai e de mamãe que ficam me prendendo, e não deixam a coisa fluir, e muito menos o tesão acontecer, porque se prendem gastando a energia do tesão em brigas, discussões e reclamações. E aí, o que acontece? Se você não tem sonhos, deixa eu te informar um negócio, gente. Você está morto. Você está morto em pé. Você deixou de viver. E aí, gente morta não tem tesão. Gente morta está morta. E aí não adianta querer cobrar as coisas do relacionamento. Então, a gente tem que entender como funciona a dinâmica do relacionamento. A gente tem que entender como é que é essa construção. Não ir infantilizados, cuidar cada um de si e ambos cuidar do relacionamento. Se um dos dois se colocar na dinâmica de que eu sou o bambambam, eu que carrego o relacionamento nas costas, já era. Porque o tesão, se não acabou, vai acabar, é o próximo passo. Porque se um é o fodão, o outro é o fudido. E como é que você vai ter tesão para uma pessoa fudida? Entendeu? Então vocês têm que entender, têm que interiorizar que casamento é parceria, casamento eu falo assim de forma geral, tá? Casamento, relacionamento, enrolamento, isso é parceria, é construção do novo, tá bom? Isso é estar trabalhando todo dia para caminhar com a perna da sexualidade, caminhar com a perna da prosperidade. Se você só está na perna da sexualidade aqui, e você não está prosperando, você não pode dar o próximo passo, que uma coisa puxa para outra. Aí você gasta a perna aqui, fica capenga aqui e não produz nada. Se você tem sexualidade, você vai querer produzir algo. Você produz algo, porque a sexualidade, vamos lembrar para quem chegou depois, não é só sexo, é tesão de vida. Se você tem tesão de vida, você quer produzir, você quer construir, você quer realizar. Você realiza. Quando você realiza, você quer mais tesão de vida. E o tesão de vida extrapola para mais coisas e para sexo também. Uma coisa puxa a outra. Se as coisas não caminham desse jeito, o tesão vai embora. Aí acabou a sexualidade, acabou tudo. E aí nós caímos em dinâmicas infantis, em que vai tratar o outro como filho, ou vai ser filho, ou vai ficar criança discutindo com criança, e nessa tríade eu já falei para vocês, não tem sexualidade. E muito menos, se não tem sexualidade, não tem tesão. Acabou. Ó, chegou mais uma galera, nossa, chegou muita gente aqui, beleza, Roma na área, Lena, Vânia, Jonathan, Valdenice,
Andréa, muito bem-vindos. Queria pedir um favor para vocês aí, tá? Dá um joinha aí, por favor, para dar sensibilizada na máquina do Instagram, para entender que o conteúdo é bom. Pega esse aviãozinho, encaminha para as pessoas, porque isso daqui mostra para o Instagram que aqui tem conteúdo bom e que aí ele vai e divulga para mais gente, tá bom? Para vocês que chegaram agora, eu quero agradecer muito pela presença de todos. A minha ideia aqui era explorar alguns pontos de por que o tesão pode ir embora no relacionamento. E eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. Vocês ficaram comigo até o final aqui, que o tesão ele está intimamente vinculado à vontade que se tem de viver casal e individual. Entendeu? Não adianta eu querer, eu sou cheio de tesão e meu marido não tem tesão ou minha mulher não tem tesão. Esse relacionamento não tem tesão. Lembre-se que vocês têm 50%. Se você está cheio de tesão, 50%, e o outro lado não tem, o relacionamento não está funcionando 100%. Lembrem-se de que cada um dá 50% no relacionamento. Nem mais, nem menos. Esse relacionamento só acontece por mim. Se só acontece por você, você está dando 50%. Outra pessoa pode não estar dando nada, então. Mas 100% do relacionamento só acontece quando os dois estão juntos. Então, entendam que relacionamento é construção. E o tesão, ele só funciona quando tem um jogo de adulto com adulto. Se não há um jogo de adulto com adulto, um jogo de vida, não é jogo de jogatina ou de intriga, de coisas de manipulação, mas é o jogo do viver, é o jogo da vida. O jogo da vida acontece através de troca, através de interação, através de cumplicidade e através de intimidade. E isso é uma construção. Que se a pessoa não pegar o mito do amor romântico e só deixar isso vinculado no mito do amor romântico, acabou a paixão, acabou a fase, acabou o tesão. Acabou o tesão. Aí não tem mais nada para se fazer. Aí só resta você começar a carregar um relacionamento nas costas ou ser carregado um relacionamento, porque você vai passar por uma atitude infantil ou vai ser infantilizado nesse relacionamento. E em dinâmicas infantilizadas, eu vou falar pela milionésima vez no relacionamento, dinâmicas infantilizadas não tem tesão. Não há tesão. Nem dinâmicas em que envolve o triângulo dramático, que é a vítima, acusador e salvador, que também é uma dinâmica infantilizada, tá bom? Então, se acabou o tesão, faça uma pergunta, a partir de tudo isso que você ouviu agora. Onde eu estou sendo criança nesse relacionamento? Ou onde meu pai está sendo criança no relacionamento? Onde eu estou sendo pai ou mãe no relacionamento? Ou onde eu estou sendo criança? Para aí começar a entender o que fazer a partir disso daí. E aí voltar para aquela frase que eu falei lá no início da live, que quem chegou depois pode ver depois, que é: meu querido, o que eu sinto por você acabou, gostaria de seguir em frente e acho que precisamos conversar. E daí vocês podem escolher juntos, começarem uma conversa sobre a relação, ou cada um segue sua vida. Porque a vida está aí chamando a gente. E ter a capacidade como adultos de reconhecer que aquele relacionamento não vai dar mais certo. Tá? Como adultos. Não como duas crianças ou como um adulto conversando com criança. Como eu falei no início da live, o papo aqui é de adulto para adulto. Tá bom? Então eu agradeço muito a vocês que ficaram até aqui. Um prazerzão demais. Por favor, divulguem a live para quem vocês acham que vale a pena. E eu agradeço demais. Até a próxima sexta-feira que vem. Estou pensando nos temas aqui bem legais. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, pode mandar para mim inbox. Manda no direct aqui. E quem tiver alguma dúvida, que tiver alguma coisa que queira saber um pouco mais sobre isso, fique à vontade. Ou faz comentário aqui, ou me manda mensagem no direct, que a gente conversa. Tá bom? Muito obrigado para todos vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.